convido uma vez mais a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, para a meditação do nosso tema. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas a título de informação, é bem verdade que a maioria já sabe, mas não custa lembrar. Às vezes, ao ler esse texto do nosso tema, algumas versões têm escravo e outros têm servos. A razão é que quando foram traduzir a Bíblia, principalmente para o inglês, no século XVI, e também para o contexto de Brasil, estava numa era do império da escravatura. Então os tradutores tiveram o cuidado de substituir a palavra escravo por servo, para abrandar, para que os senhores de escravos não pudessem utilizar as escrituras como avaliação, aprovação para a escravidão. E é por isso que eles vão substituir escravo pela palavra servo. Mas é interessante você lembrar que todas as vezes que você olhar na Bíblia a palavra servo, você precisa ter em mente que ele está falando de um escravo. E você me pergunta, existe uma diferença? Claro, e absoluta. Porque servo tem o sentido de contratado. É como você que trabalha numa empresa, naquele período você está contratado pelo seu patrão e ele é senhor sobre si, mas quando acaba o expediente, você volta à liberdade do seu desejo, da sua vontade. E o escravo não. O escravo não é um contratado, ele é uma propriedade. Então eu preciso esta noite vos lembrar que todas as vezes que você olhar para as escrituras, a palavra servo interprete literalmente escravo. É bem verdade que isto soa um pouco desconfortável aos nossos ouvidos, porque o Brasil foi colonizado num contexto de escravo. Mas não se preocupe, o seu Deus também se fez escravo para estar entre nós. Romanos capítulo 6, quantos encontraram, digam amém. Amém. Versículo 22, vamos ler mais uma vez, isso precisa estar cravado em seu coração, em sua alma, em seu entendimento. Versículo 22 do capítulo 6 aos Romanos. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, para o fruto da santificação, e o seu fim é a vida eterna. Você pode citar mais uma vez esse tema, por favor? Vamos lá? 1, 2, 3. Escravos em Cristo, livres para servir. Romanos, ele tem sido considerado o Everest de todas as demais cartas do Novo Testamento. Romanos deveria ser um dos livros lido por todo cristão, e não apenas por todo cristão, mas por todo ser humano, todos os dias. Porque quando Paulo escreve essa carta, ele consegue sintetizar toda a essência, todo o conteúdo do Evangelho. Se você conseguir entender Romanos, se você conseguir absorver Romanos, você conseguiu compreender todo o Evangelho de Jesus Cristo. O capítulo 6 de Romanos, ele está em um dos capítulos fantásticos dessa estrutura. Deixe-me lhe lembrar a estrutura de Romanos para nós chegarmos até aqui. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai escrever para detalhar a justiça de Deus. E no capítulo 1 até o capítulo 3, até o versículo 20, Paulo vai descrever a corrupção total do ser humano, a depravação radical que o homem se encontra longe de Deus após a sua queda. No capítulo 1, os gentios pecaram. No capítulo 2, os judeus pecaram.
E no capítulo 3, Paulo, com muita propriedade, diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Era impossível o homem conseguir chegar a Deus por si próprio, porque ele não estava apenas cego, ele não estava apenas enfermo, ele não estava apenas surdo, paralítico espiritualmente, ele estava literalmente morto. E agora Deus entra a favor do homem, através de Cristo, para justificá-lo diante de Deus. E nós já estamos no capítulo 4. Vai ser Deus justificando o ser humano, aqueles que nele creem, através da obra redentora de Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer que esta justificação, no capítulo 5, vai produzir paz para com Deus. Agora em Cristo, nós não somos mais inimigos, nós não somos mais adversários, mas agora nós somos filhos de Deus. E quando ele chega no capítulo 6, ele vai falar sobre o segundo fruto dessa justificação, da nossa salvação em Cristo. E no versículo 22, ele vai nos dizer de que o fruto da obra salvífica de Deus em nossa vida, através de Cristo, é a nossa santificação. Ele vai dizer de que nós fomos libertados da escravidão do pecado. Quando Paulo fala isso, a igreja de Roma entendia plenamente, porque nessa época, 1/5 da população do Império Romano era escravo, aproximadamente 12 milhões de escravos fazia parte do Império Romano. Eles sabiam qual era a linguagem do escravo, eles sabiam qual era a realidade do escravo. E quando Paulo diz de que agora Deus nos libertou da escravidão do pecado, a saber das trevas, a igreja entende literalmente esta linguagem de Paulo. E agora Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos de Satanás, agora nós somos escravos de Deus, nós somos escravos de Cristo. Ontem à noite nós compartilhamos com a igreja sobre a natureza de um escravo. Esta noite eu quero vos compartilhar sobre a identidade de um escravo. Você pode repetir comigo a identidade de um escravo? No contexto romano, quando alguém era escravo, não importa qual for o contexto, se ele foi conquistado pelo império ou ele já nasceu escravo de uma família de escravos, automaticamente esse escravo, ele não era tratado segundo a sua identidade pessoal, ele perdia toda a identidade pessoal, e agora ele tinha a identidade do seu senhor, a identidade do seu proprietário, a identidade daquele que era o seu senhor. Haveria várias maneiras disso ser materializado. Às vezes as orelhas eram furadas, outros tinham uma marca com o nome do seu senhor, ou às vezes com o selo da família do seu proprietário. Mas a bem na verdade é que quando um escravo ia à rua, quando o escravo ia ao mercado, em obediência ao seu senhor, ele não era tratado segundo a sua identidade pessoal, porque já não existia isso mais nele. A sua vida, de uma maneira total, de uma maneira absoluta, de uma maneira radical, a sua obediência era irrestrita para com seu senhor. E agora, se alguém lhe perguntasse quem ele era, a sua resposta não era o nome próprio dele, mas a sua resposta era sobre o nome do seu senhor, era a identidade do seu patrão, era a identidade do seu proprietário, porque o escravo só tinha uma identidade, ele só tinha um reconhecimento, o reconhecimento do seu proprietário. Essa era a identidade de um escravo.
E quando eu olho para esse texto, Paulo nos ensina qual é a identidade da igreja, qual é a identidade desses escravos da graça, qual é a identidade desses escravos de Deus. Ele diz que nós fomos libertados do pecado e feitos escravos de Deus para a santificação. Eu quero de uma maneira muito simples te traduzir o que é santificação. A santificação é a obra progressiva que Deus opera em nós, gerando em nós a identidade e a imagem do seu Filho Jesus. Em outras palavras, todas as vezes que você ver a palavra santificação na Bíblia, entenda, essa palavra é a obra de Deus, interferindo na natureza humana, interferindo no coração humano, interferindo no coração daqueles que temem a Deus, para gerar a identidade, o caráter e as virtudes do seu Filho Jesus. Se nós declaramos que nós somos a igreja de Cristo, se nós declaramos que nós somos escravos de Deus, se nós declaramos que nós não pertencemos a nós mesmos, se nós declaramos que somos escravos da graça, então nós temos uma identidade, e a nossa identidade não é o nosso status, a nossa identidade não é a nossa posição social, a nossa identidade não é o poder que temos em nossas mãos, a nossa identidade é viver a vida do nosso Senhor. A nossa identidade é Cristo. Se nós dissemos que somos escravos de Deus, logo a nossa identidade deve ser o caráter de Cristo em nós. Em uma geração como essa, uma geração aonde que tem sido marcado pela Babel das confusões, aonde que as essências continuamente têm sido distorcidas, aonde que o mundo anda em trevas, aonde que as pessoas não têm referenciais, aonde que o mundo perdeu o critério do que é ter uma identidade. O mundo vive de máscaras, o mundo vive de maquiagem de caráter, o mundo vive de verniz em suas personalidades. Deus levanta um povo que tem uma identidade sobre esta geração. Eu quero te dizer esta noite, eu quero te afirmar esta noite, que ser escravo da graça, que ser escravo de Deus, de sermos irrestrito entregues à vontade do nosso Senhor, implica a nós vivermos não o que nós pensamos, não o que nós acreditamos, não o que nós sonhamos, mas viver plenamente o caráter e a vida do nosso Senhor, a saber, Cristo. No ano de 777 da era cristã, o governador do Império Romano era Marco Aurélio. Se desencadeia uma grande perseguição. E eles prendem um diácono de Viena, chamado Sanctus. Quando eles prenderam o Sanctus, ele foi introduzido ao julgamento romano. E quando ele estava no julgamento romano, perguntaram para ele: quem é você? E ele disse: eu sou cristão. Quem é sua família? E ele disse: eu sou cristão. Aonde que você mora? E ele disse: eu sou cristão. De que lugar que você veio? Que família que você pertence? E ele disse: eu sou cristão. Submeteram os Sanctus a uma terrível tortura. E quando eles perceberam que não haveria nenhuma possibilidade de Sanctus negar a fé, e encaminhar ele ao anfiteatro,
e coloca ele passar em uma fileira de 12 homens com seus chicotes em suas mãos, e à medida em que Santos passava, ele era açoitado, e após os açoites, ataram ele em uma cadeira de ferro em brasa. Após muito tempo de tortura, e alguém perguntava: quem que você é? Quem que você chama? E ele respondia: eu sou cristão. Soltaram os animais e devoraram os santos. Mas a única identidade que ele confessava é que ele era cristão. Ele entendeu que a sua identidade pessoal havia sido radicalmente redefinida pelo Evangelho. Proclamar ao mundo que nós somos cristãos implica que a nossa identidade pessoal, que tudo que nós achamos e pensamos, já não vivemos mais para nós, mas nós vivemos, defendemos e confessamos o caráter de Cristo, que é o nosso Senhor para todos sempre. Não há nada neste mundo que eu e você devemos desejar. Tudo o que Deus opera ao teu favor, tudo que Deus empreendeu a ti até hoje, seja em livramentos, seja em oportunidades abertas, seja em qualquer área da sua vida, tudo que Deus fez para a tua vida é para atingir um só objetivo e destino: que você seja conformado à imagem de Cristo Jesus. Não há outra razão, não há outro motivo de Deus ter investido tanto, de Deus ter operado tanto ao teu favor. E tudo que Deus faz é para que você entenda que você precisa conscientizar que o processo de Deus para a sua vida não é te deixar mais bonitinho, não é te deixar mais poderoso, mas é para formar em você a identidade de Cristo Jesus. Cristo não pode ser um coadjuvante da nossa vida. Cristo precisa ser a totalidade dos nossos esforços, dos nossos desejos, do nosso querer. Nada além de Cristo para a nossa vida. Eu me preocupo quando se fala de sonho, porque geralmente se fala de sonho com sonhos emborcados para si mesmos. Os puritanos diziam que pecado é um homem emborcado para si. E a cultura da humanidade cresceu dentro de uma vida voltada para si. Os romanos diziam: sejam fortes, disciplina-se. Os gregos diziam: sejam sábios, conheça a si próprio. Sempre voltado para si. Sempre voltado para o seu ego, sempre voltado para o seu orgulho, sempre voltado para o seu nariz. Enquanto o Evangelho nos diz que o nosso alvo, que o nosso destino é apenas um: ser trabalhado, ser moldado segundo as virtudes de Cristo. Ronaldo Lindório, em uma das suas conferências missionárias que nós participamos, ele nos diz que uma das experiências mais marcantes do seu ministério na África, quando ele foi missionário entre os Concombas, no norte de Gana, foi quando fazia 3 anos que ele estava ali. E ele havia traduzido Mateus e Romanos para aquela tribo. Ele havia terminado de
de traduzir Atos dos Apóstolos. E quando ele termina, ele chama 3 obreiros mais próximos dele, que eram os líderes daquela região, e sentaram embaixo de uma árvore e começaram a ler Atos no dialeto deles e comentar verbalmente. Ele diz que em um dado momento o Espírito Santo se apoderou deles de uma tal maneira que eles começaram a chorar copiosamente. Eles começaram a se derramar sem reservas para Deus. Foram momentos e tempos de muito sobrenatural. Foram tempos de muita graça, de muito poder, de muita unção, de muita humilhação diante de Deus. E quando aquele momento foi se amenizando, um daqueles obreiros disse: homem branco, enquanto nós estávamos nesta glória, eu estava imaginando que você me disse que no Brasil vocês têm liberdade para ler a Bíblia. E mais, vocês têm seminários, faculdades, para estudar 4, 5, 6, 7 anos. Todos vocês têm Bíblias em casa. Nós só temos esses 3 livros a nosso dialeto. Nós não conhecemos nenhum outro 63 outros livros. Nós só temos esses 3 livros. E após ler Atos dos Apóstolos, nós sentimos o que sentimos. Fomos tocados como fomos tocados. Eu estava pensando comigo: eu quero conhecer o seu país. Porque nós tendo apenas 3 livros, nós sentimos o que sentimos. Eu imagino que no Brasil a igreja só tem um desejo. Com toda a Bíblia em sua mão, só tem um desejo diante de Deus: de parecer com Cristo. Lindório encerra a reunião e vai chorar em sua casa. Disse: Deus, não deixe ele ir ao Brasil, porque o Senhor sabe que isto não é uma realidade do meu povo. Estamos invertendo valores da vida cristã. Estamos fixando demais o nosso coração, a nossa mente, os nossos propósitos nas coisas dessa vida, naquilo que o ferrugem consome e a traça corrói e que os ladrões conseguem e podem minar. E aquilo que vai ficar aqui. E Pedro disse que todas as coisas sobre esta terra será queimada. A terra está reservada para fogo. E Paulo vai dizer aos Coríntios 4:18, para que nós não possamos atentar para as coisas que se veem, porque elas são passageiras e temporais, mas atentamos para as coisas que não se vê, porque elas são eternas. Charles Cowley disse que tudo que nós tocamos não é eterno. E é isso que nós temos colocado no menu das nossas orações. Não é isso que nós temos empenhado demais em nossas campanhas. Querendo que Deus intervenha, que Deus providencie, que Deus faça apenas coisas para a nossa vida nesse tempo. Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho e disse: Deus, antes de o meu filho ser um grande empregado, antes que ele seja um grande doutor, eu quero que ele cresça entendendo que ele nasceu, não foi para isso, mas ele nasceu e o destino dele é parecer com Cristo. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas em suas orações, derramou o seu coração, derramou a sua alma? Não foi para uma conquista terrena,
mas foi preocupado que o tempo está passando e a sua única identidade é parecer com Cristo. Isso precisa acontecer na sua vida todos os dias. Eu fico com medo de perguntar a alguém do evangelho brasileiro e dizer o que o evangelho te oferece. Eu tenho medo de ouvir as respostas, porque eu tenho certeza que eu ouvirei alguém dizer: o evangelho te oferece sucesso. O evangelho te oferece status. O que você não conseguiu até aqui, com o evangelho você consegue. Você consegue conquistar. Não. O evangelho só nos oferece uma coisa. E não é a sua fama. E não é a sua autorregalia. Porque Deus não está preocupado com isso. Porque o nosso problema é que nós achamos que se as situações forem favoráveis, está tudo ok. Deixa-me te dizer uma coisa. A pior tragédia da criação se deu no melhor momento. Quando o querubim ungido, quando Satanás, o anjo de luz, caiu, pecou, ele estava em uma situação favorável. Não havia nada contra ele. Não havia espinho. Não haveria inimigo. Não havia nada que o contrariasse. Ele estava em uma situação intacta, perfeita, favorável. E ele pecou. E ele foi autodestruído. Para nos ensinar que o que nós devemos ocupar o nosso coração não é se amanhã a situação vai estar em águas tranquilas ou se o vento vai estar mais forte. Mas para nós entender, em ocupar o nosso coração em um só destino, eu preciso me adequar com Cristo Jesus. A única coisa que deve importar para nós, a única coisa que o nosso coração precisa buscar é Cristo. Cristo, unicamente Cristo. Nada além de Cristo. Sabe por quê? Porque a única coisa que Deus conhece nesse mundo é Cristo. Fora de Cristo, tudo é anátema para Deus. Fora de Cristo, tudo é maldito. É a Bíblia que diz em João 3,36: aquele que tem o filho tem a vida, mas aqueles que não têm o filho não têm a vida, e a ira de Deus permanece. Aqueles que não vivem em Cristo, aqueles que não imitam a Cristo, está debaixo da ira de Deus. Não importa se você frequenta reuniões, não importa se você tem status, não importa se você tem poder, se você não parece com Cristo, você vai ouvir dele dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. Imitar a Cristo não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Esse mundo precisa conhecer uma geração que se gloria unicamente em Cristo. Uma geração que está almejando um diploma, sim, que quer alcançar posições, mas não é para si mesmas, mas elas querem chegar em lar para resplandecer a glória que há nelas. Esta noite eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero que você levante uma das suas mãos. O Espírito de Deus, Ele
toca na fonte dos teus desejos. Esta noite o Espírito de Deus, Ele se move na sua vida para colocar uma fome por Cristo, para colocar uma sede por Cristo, para você desejar unicamente a Cristo, a você buscar unicamente a Cristo. Deus te levanta com a identidade de Cristo. Quem sente a palavra do Senhor pode celebrá-lo para sempre. Pastor Alessandro, parecer com Cristo, imitar a Cristo, impossível. Ele nunca pecou. E você já sabe, peco sempre. Não é nisso que Deus nos convida a imitar a Cristo, porque Ele já cuidou dos nossos pecados. Aleluia, aleluia. Ele já perdoou todos os nossos pecados. Está no mar do esquecimento e está lá proibido pescar. Já está resolvido. Porque você é convidado a imitar a Cristo. Mas é impossível, porque eu peco e Ele nunca pecou. Ele já resolveu. Mas é possível você imitar a Cristo no seu amor. É possível você amar as pessoas como Cristo amou as pessoas. Porque esse foi o mandamento dele. Eu vos dou um novo mandamento. E esse novo mandamento, ele é perfeito, porque ele diz que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Você imagina como que Jesus é perfeito em mudar as coisas? Se permanece sobre nós o mandamento amai uns aos outros como a si mesmo, Ele havia dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então Ele já predisse que o amor humano iria ser afetado pelo multiplicar da iniquidade. É por isso que Ele muda o mandamento, dizendo: olha, vocês são convidados a amar, não é segundo o amor do vosso coração, porque este amor, ele pode ser afetado pela multiplicação da iniquidade. Você deve amar as pessoas com meu amor, porque pode multiplicar a iniquidade, mas o meu amor permanece intacto. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem outro caminho. Não tem outro propósito que Deus tem te conservado até aqui. É tão somente para você imitar a Cristo. É tão somente para você reproduzir o que Cristo fez. Há um texto na Bíblia que todas as vezes que eu leio eu fico chocado. Quando Jesus disse para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Amados, será que o que nós estamos desejando aqui quando nós vivemos é o que Jesus desejou quando aqui vivia? Será que os nossos alvos foram os mesmos alvos que Jesus teve quando aqui esteve? Não há uma outra identidade, não há outra vida para nós vivermos. A vida cristã não é um service que você chega na presença de Deus e pega o que você acha que é conveniente para a sua vida e para a sua realidade. A vida cristã é você entender que tudo que você precisa viver é a vida de Cristo e nada além do que isso. Jerônimo era um jovem que morava em Brasília.
Jerônimo era daqueles jovens assim, que quando ele nasceu, a beleza estava de férias. Quando ele ia cortar a cebola, não era ele que chorava, era a cebola. Não tem ninguém igual o Jerônimo aqui, graças a Deus. Mas Jerônimo era muito crente. Crente, pensa no menino crente, solteiro, mas crente. Um dia ele estava indo para a igreja, no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, e parece um carro do ano, e desce uma mulher, nos critérios do mundo, a mais bela, nos critérios do mundo, a mais atraente. E quando ela chega diante de Jerônimo, ela disse: eu quero que você saia comigo hoje. As pernas de Jerônimo já tremeu, o coração acelerou. Ele nunca tinha recebido um convite desse, até porque a sua fisionomia não ajudava ao longo da sua vida. Ele disse: olha, amanhã, volta nesse mesmo horário, que eu vou sair com você. Ele vai para a igreja, acabou o culto, ele chama o pastor no gabinete e disse: pastor, aqui está a minha carteira de membro, eu vou desviar por um dia, depois eu volto. Que é isso, Jerônimo? Já fui. No outro dia, ele estava no mesmo ponto, no mesmo lugar, no mesmo horário. O carro veio, passou. Ele pensou: deve que ela não me viu. O carro veio bem devagarinho e passou. Na terceira vez, ele enfia na frente do carro. Buzina, abaixou o vidro e disse: você está louco? Enfiar na frente do meu carro. Jerônimo disse: não, é eu. Ela disse: é eu quem? Eu te conheço. Sim, é eu, o rapaz de ontem à noite, que você pediu para sair comigo e nós marcamos hoje. Você disse que voltaria aqui. Ela disse: não, ontem eu não vi você. Ontem eu vi um rapaz muito bonito. Ontem eu vi um homem que eu nunca vi na minha vida, um homem semelhante a ele, com tanta beleza. Eu nunca vi. E eu não resisti, tive de parar para chamar ele para sair comigo. E ele me disse para eu voltar aqui, mas essa atraia aí eu não conheço. E ela foi embora. E ele volta para casa desviado 2 vezes. E quando ele estava em casa, Jesus disse bem assim no seu coração: Jerônimo, você ainda não entendeu que a única beleza que o homem pode ter é a minha imagem. Você ainda não entendeu que a única beleza que um ser humano pode ter é ter as minhas virtudes, a minha presença. Há jovens aqui, há pessoas aqui, que o diabo tem preparado laços, mas laços gigantes, laços de prostituição, laços de tragédias para a tua vida e para o seu futuro, porque ele quer subtrair da sua vida o único valor que você tem, que é Cristo. Mas esta noite eu sinto a graça de Deus para te dizer que Jesus chegou primeiro e Ele levanta o teu favor para proteger a sua integridade. Quem recebe esta palavra esta noite, levante a sua mão e pode celebrar o nome do Senhor para sempre. Ele é a nossa beleza. Ele é a nossa formosura. Não importa se o seu nariz é
grande, pequeno, se é reto, se é gordo, se é meio atravessado, não importa. Se você tem cintura de melão, de pilão, de tanque, eu não sei o que cintura que pode ter mais. O que importa é que se você tiver Cristo, se você entender essa formosura que há na sua vida, você não consegue imaginar a graça que repousa sobre a sua vida, e você precisa viver unicamente para isso. Viver a vida de Cristo, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou e servir como Cristo serviu. Não, ninguém serviu como Ele. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é todo onipotente, onipresente, onisciente. Mas Ele assumiu uma forma de servo, de escravo. E Ele vai nos ensinar como servir a Deus. Ele vai nos ensinar como servir ao Pai. Ele vai nos ensinar como servir a Deus. Porque até os dias de Jesus, servir a Deus era um critério, era um conceito unicamente vertical. Se você quisesse servir a Deus, você tinha de ir para o templo, oferecer uma oferta, um sacrifício, isto iria subir em fumaças diante de Deus, então você estaria servindo a Deus. Jesus veio e inverteu essa espiritualidade, ao ponto que Paulo nos faz uma declaração preocupante em Atos 17, 25, porque ele diz que Deus não é servido por mãos humanas. Isso é preocupante, porque eu sou humano, você é humano. E se nós somos humanos, a Bíblia está dizendo que Deus não é servido por mãos humanas. Então como que nós conseguimos servir a Deus? Aí você fala, claro, eu me expressei errado, eu sirvo a Jesus. Marcos 10, 45. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas Ele veio para servir. Como é que você serve a Jesus? É aqui que Cristo nos dá uma aula do que é servir a Deus. Porque Ele vai nos ensinar que o único caminho, eu não estou dizendo melhor, eu não estou dizendo maior, eu estou dizendo um único caminho de você demonstrar o quanto que você serve a Deus, é quando você materializa isso, amando as pessoas. A única maneira de você demonstrar que você ama a Deus é quando você ama as pessoas. A única maneira de você demonstrar o quanto que você é fiel a Deus, a sua palavra, aos seus princípios, é quando você decide a ser fiel às pessoas. Não há uma outra vida cristã, não há um outro caminho. E de repente eu encontro filho entristecendo o coração de pai em casa, esposa entristecendo o coração de esposo, vice-versa. E entra uma turbulência no coração, e entra uma contenda, um aborrecimento. E vem para a igreja. Aí quando chega aqui, ele vai apresentar o seu culto. E Deus está dizendo pela sua palavra, isto não é servir a mim. Porque quando você chegar à minha presença com a sua oferta, você precisa lembrar como está a sua vida com as pessoas. E se você lembrar que alguém que tem algo contigo e você com ele, então deixa a sua oferta, volta e conserta-te para que eu possa receber o que você vai me oferecer. Aleluia. Como é que você dá o seu melhor para Deus?
é quando você dá o seu melhor para as pessoas. A maneira que você trata as pessoas, a maneira em que você olha as pessoas, a maneira em que você age e reage em direção às pessoas, esse ato, essa atitude é convertido a Deus. E é isso que Cristo vai nos ensinar, como servir a Deus, olhando para as pessoas, olhando para o aflito, para o necessitado. E é isso que o texto de João 13 nos impacta, porque em Mateus 4, o diabo implora para Jesus se prostrar diante dele para receber a glória do mundo. E ele não se dobra. Mas em João capítulo 13, o próprio Deus em Jesus se prostra para lavar pés de homens pecadores. Ele lava o pé de João, discípulo amado. Ele lava o pé de Bartolomeu, ele lava o pé de Tomé, de Tiago, e vai lavando os pés. E de repente chega o pé de Pedro, aquele que vai traí-lo, que vai negá-lo. E de repente chega o pé de Judas, aquele que vai vendê-lo. E ele vai servir da mesma maneira em que ele serviu a João, o discípulo amado. Este é o evangelho que nós somos chamados a viver. Essa é a vida de Cristo que nós precisamos encarnar. Esta é a natureza de Cristo que nós somos chamados a imitar. E você é este chamado de Deus. Você que tem sido preservado até aqui, é para que tudo o que você tem recebido de Deus seja convertido em abençoar pessoas e glorificar a Deus. A maior glória do homem não é ter tantas patentes. A maior glória do homem é tendo passado nesta terra e alguém conseguir perceber que ele vivia o caráter de Cristo. Sundar Singh, um indiano que nasce na última década do século XIX, muito especialmente em 1889. Ele vive numa família hinduísta. Aos 14 anos, ele perde a sua mãe, se revolta plenamente contra Deus, porque era evangelizado pela sua comunidade. Ele queima a Bíblia em praça pública na sua comunidade. Há uma ira terrível contra Deus. Deus o encontra numa certa madrugada. Sundar Singh se converte a Deus. E ele assimila o evangelho, ele vive o evangelho. Ele agora vai abandonar tudo o que ele tinha para pregar o evangelho, e ele vai ser conhecido na história como o apóstolo dos pés sangrentos. E um dia ele viaja a Londres para pregar, e numa das suas conferências ele é convidado para orar por uma mulher muito rica em Londres, que estava em uma doença terminal. E quando ele aciona a campainha da casa, a secretária doméstica o atende e pergunta: quem é você? O que você deseja? Ele disse: eu sou Sundar Singh e eu vim orar pela sua patroa. Ela disse: então espere. E ela retorna ao interior da mansão e a sua patroa pergunta: quem é? E ela disse: olha, eu não me lembro mais o nome, mas tem um detalhe: se ele não for o Cristo, ele é o irmão gêmeos de Jesus. É para tirar o aviso. Você consegue entender a espiritualidade que Deus te convida a viver? 4. Você consegue entender que tudo que Deus tem operado é com o seu propósito, que o seu viver venha a ser Cristo. E o nosso morrer só vai ser lucro se o nosso viver for
Cristo. Nada além, nada a quem, somente 4. Cristo. Em um tempo marcado pelo amor a si próprio, é difícil de digerir que a única coisa que o Evangelho quer de nós é nos construir aos princípios e às virtudes de Cristo. Mas eu te peço em nome de Jesus, que você não aceite nada além do que Cristo para a sua vida. Não digere se isso que você ouvir, seja de quem for, não adequar, não conectar, não casar, não combinar perfeitamente a vida de Cristo, que seja anátema. Porque nós somos chamados unicamente para viver, não apenas para Ele, mas viver a sua própria vida. Aquele que não amou a si próprio, mas entregou-se a favor de muitos. E então ele vai nos dizer que se alguém quiser ser o seu discípulo, negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua própria vida, vai ganhá-la. Mas se você tentar ganhar a sua vida, vai perdê-la. Como que nós compreendemos esse versículo? É simples. Como é que eu perco ganhando e ganho perdendo? É quando você entende que tudo que Deus te deu não é para você reter, mas é para você repartir, a começar pela sua própria vida. E quando você reparte, então isso já não é mais seu, mas é de todos. O princípio da nossa ceia não é comer. E eu gosto muito da ceia aqui em Blumenau, e é justamente da cena que o pastor Niltinho levanta o pão e parte. Porque é aqui que está a natureza de Cristo. A natureza de Cristo não é comer, mas é partir. Quando ele está a caminho de Emaús, ele é reconhecido, não é quando eles comem, mas é quando ele parte o pão. O convite da ceia é que nós possamos, em memória dele, nos partir, assim como ele se partiu ali na cruz, a favor das pessoas, que nós não vamos viver para nós. Então tudo aquilo que Deus te dar além do que você precisa, não é para você reter, é para você repartir com as pessoas que estão à sua volta. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E o Pai recebe o Espírito de Cristo. E o que é que Deus faz? Paulo responde isso em Gálatas 4:6. Porque sois filhos de Deus, agora ele derrama em vossos corações o Espírito de Cristo. O Pai recebe o Espírito do seu Filho e derrama no coração da sua igreja, para que o seu viver já não seja mais para ser, mas seja para aquele que o comprou e que se deu a si mesmo para a nossa salvação. Você consegue entender essa palavra? Diga amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar pela sua vida esta noite. Eu quero orar pelo seu coração esta noite. Eu quero orar pelos seus desejos. Eu quero orar pelos seus intentos. Eu quero orar pelas suas motivações. Eu quero orar para o seu coração. Alguém disse uma vez, dizendo: Deus, me mande para onde que o Senhor quiser que eu vá, desde que o Senhor vá comigo. Me dê o que o Senhor quiser me dar aos meus ombros, desde que o Senhor me ajude a carregar. Desata todos os laços do meu coração, menos o laço que una
o meu coração ao teu. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus nos limpe, para que Deus venha nos desintoxicar de nós mesmos. E que enquanto nós vivermos e respirarmos, nós possamos fazer isso para a glória de Cristo. Se o teu coração não bate para a glória de Cristo, eu e você ainda não entendemos o Evangelho. Eu quero que você esta noite ofereça a mão de quem está ao seu lado. Nós vamos orar. Nós vamos orar não apenas por nós, mas por toda a nossa geração cristã. Jovens que está na sua força, nos seus talentos. Que todos nós possamos entender que o nosso único destino é ser transformado de glória em glória a Cristo Jesus. Se isso não estiver acontecendo em nós, não há razão para viver. Não há razão para existir. Não adianta ganhar tanto dinheiro. Não adianta conquistar tantos status e patentes, diplomas e graduações. Se na primazia do meu coração não estiver a identidade de Cristo como meu destino e alvo, eu não entendi o Evangelho. Deus quer te levantar aonde que você está plantado por Deus, como alguém que tudo o que fizer é para que Cristo seja reconhecido. Que você venha enfrentar as tentações do seu caminho, como Jesus enfrentou as tentações. Que você venha encarar os seus inimigos, como Jesus encarou os seus inimigos. Que você venha enfrentar o sofrimento da vida, como Jesus enfrentou o sofrimento que lhe sobreveio. Tudo segundo os passos de Jesus. Tudo segundo os sentimentos de Cristo. Tudo segundo o coração de Jesus. Eu quero que você ore comigo, para que a sua alma deseje tão somente a Cristo. Paulo disse que tudo aquilo que eu conquistei fora de Cristo é esterco. Tudo comparado a Cristo é esterco. Cristo é tudo. Tudo para mim é Cristo. Que todas as demais coisas da sua vida sejam tão somente secundárias. E que a sua vida seja tão somente gravitada, circulada em Cristo, na vida de Cristo, no Espírito de Cristo, na autoridade de Cristo, no fervor de Cristo. Eu oro para a tua vida esta noite. Você que entrou aqui esta noite com a sua espiritualidade em crise, você que entrou aqui esta noite com a sua espiritualidade abalada, você que entrou aqui esta noite olhando para si mesmo, você que entrou aqui esta noite emborcado para si, vamos orar, clamar e rogar a Deus, para que o Espírito de Cristo se mova na sua vida. Para que o Espírito de Cristo se mova no teu coração, para que o Espírito de Cristo venha brilhar em você, para que a vida de Cristo venha saltar diante das suas palavras, para que as virtudes de Cristo venham ser encarnada no seu abraço, para que a vida de Cristo seja materializada através do seu sorriso, através do seu olhar, através da sua vida. Eu te convido a você clamar com a sua alma. Eu te convido a você clamar com o seu espírito.
Eu convido a você a orar pelo seu filho. Eu convido a você a orar pelo seu esposo. Eu convido a você a olhar para a sua esposa, pelos seus pais. Eu convido a você a orar pela sua alma, dizendo: alma, não deseje o outro bem que não seja Cristo. Não deseja outra coisa no céu que não seja Cristo. E não deseja outra coisa aqui na terra que não seja Cristo. O Espírito de Deus se move sobre a tua vida esta noite. Com seus olhos fechados, eu te convido a você abrir o coração e orar ao Senhor. Ore a Deus para que a tua vida seja a vida de Cristo, para que os seus pensamentos seja os pensamentos de Cristo, para que você encare a vida segundo a visão de Cristo, que o seu entendimento seja segundo o entendimento de Cristo, que tudo na sua vida seja para Cristo, que tudo na tua vida venha refletir Cristo, que todos os seus passos venha resplandecer Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Seja tomado esta noite por uma fome de Cristo. Seja tomada esta noite por uma sede de Cristo. Que Cristo seja tudo para a tua vida. Que a vida de Cristo seja tomada sua esta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tomado pela vida de Cristo aonde que você está agora. Seja tomado pelo Espírito de Cristo aonde que você está agora. Você chegou aqui triste, você chegou aqui fraco, você chegou aqui olhando para si, mas o Espírito de Cristo, Ele te toca agora. O Espírito de Cristo, Ele se move na tua vida esta noite. Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Geração que a sua identidade é Cristo, geração que a sua vida é Cristo, geração que o seu sonho é tão somente Cristo. Celebre a Deus aonde que você está. 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 A vida de Cristo te toma esta noite. A vida de Cristo te toma esta noite. Você vai orar como Jesus orava. Você vai pregar. Você vai amar como Jesus amava. Você vai perdoar como Jesus perdoava. Porque a vida de Cristo te enche. A vida de Cristo te toma. A vida de Cristo te capacita. A vida de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sente o poder da palavra, quem sente a vida de Cristo reinar em teu coração, você pode celebrá-lo. Você pode celebrá-lo. Aleluia, 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 aleluia. O mundo não sabe quem é, mas nós sabemos qual é a nossa única identidade. A nossa única identidade, a nossa única marca é a marca de Cristo. É a marca de Cristo. É a marca de Cristo. Eu oro um pouco mais pela tua vida. Eu oro um pouco mais pelas tuas emoções. Eu oro um pouco mais pelos teus sentimentos. Eu oro um pouco mais para a tua espiritualidade. Eu oro pela tua vida. Eu oro pela tua vida. Eu oro pela tua vida em nome de Jesus. Eu oro pela tua alma em nome de Jesus. Eu oro pelos teus desejos em nome de Jesus. Seja tomado pela vida de Cristo. Seja tomado pelos sentimentos de Cristo. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! Eu sinto a glória de Deus pairada sobre este lugar. Eu sinto a glória de Deus pairada sobre este lugar. Está sobre ti, geração que tem identidade de Cristo, geração que tem a marca de Cristo, geração que tem a fotografia de Cristo estampada nas suas ações, nos seus pensamentos. Quanto sente isso em nome de Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está aqui esta noite, aleluia. Você tem pensado tão somente em você. Você acha que Deus é um Deus que existe para te assistir e atender simplesmente as suas carências, os seus desejos, as suas cobiças e as suas ambições? Ah não, você não entendeu. Você não entendeu que fora de Cristo não tem vida. Fora de Cristo só tem existência. Só vivemos quando nós estamos em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu te convido você que não é cristão, eu te convido você que não é crente, a você deixar que a vida de Cristo venha abundar a sua vida. Eu te convido a você esta noite a ser tomado pela vida do Mestre Jesus. Onde que você está, assentado ou em pé, e você quer ser libertado da escravidão do seu próprio coração, e você quer entender que a sua única identidade deve ser Cristo. Você quer se entregar para Cristo sem reservas. Existem desviados que me ouvem aqui esta noite. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de você voltar e a viver a vida de Cristo. Fora de Cristo a ira, fora de Cristo o furor de Deus está aceso. Temos alguém que queira se manifestar esta noite. Eu te convido a viver em Cristo. Eu te convido a você ser libertado por essa escravidão da sua própria cobiça e paixão, e a viver de fato em Cristo. Quantos querem fazer uma aliança com Cristo? Você que não é cristão, você que é jovem, você que é senhor, você que é senhora, você entendeu a mensagem? A única identidade que nós podemos ter é Cristo. Me dá um sinal com a sua mão de que você está, que eu quero orar por você. Rapaz, senhor, senhora, moço, moça, me dê um sinal com a sua mão para que eu possa te identificar. Temos alguém? Se você que levantou a mão, eu te convido para que você venha aqui à frente, porque nós queremos te abraçar. Nós queremos ministrar na sua vida um novo tempo, uma nova estação. Pregador, o que o Evangelho me oferece, o Evangelho te oferece Cristo. Ele te oferece Cristo. Ele te oferece Cristo. Onde está mais alguém? Onde está você, rapaz? Onde está você, moça, que não tem entendido por que até aqui você tem sido conservado em vida? Onde está você que ainda não tem entendido por que Deus tem lhe dado tanto livramento? Por que Deus tem operado tanto ao teu favor? É Cristo que precisa ser gerado na sua vida. Cadê você, rapaz? Cadê você, moça? Eu te chamo agora em nome de Jesus. Você, criança,
Você, adolescente, que quer fazer uma aliança com a sua alma, dizendo: tão somente esta noite eu quero Cristo para mim, viver Cristo, sentir Cristo ao meu coração, para que todas as demais correntes e grilhões sejam despedaçadas. Cadê você? Eu sei que existem muitas pessoas que estão me ouvindo que precisa de viver esta vida. Por favor, vem aqui à frente. Aleluia, ali está vindo um rapaz. Existe mais alguém que precisa viver a vida de Cristo. Lá está vindo mais alguém. Geração, aleluia, que deseja tão somente a Cristo. Oh Espírito de Deus, somente Tu para nos convencer. Somente Tu para convencer a nossa alma que tudo que nós precisamos é unicamente Cristo. Eu sei que existe mais alguém. Eu sei que existe mais alguém. Eu quero orar pela sua vida rapidamente. Venha, Senhor. Venha, Senhora. Eu te convido a viver. Está vindo mais alguém. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu acho que você poderia já ter aplaudido ao Senhor esta noite. Aleluia. Aleluia. Existe alguém na galeria que precisa vir aqui. Existe alguém mais que me ouve que precisa se render esta noite. Você precisa viver, você só está existindo. O pecado te devora, as suas cobiças te destroem. Aleluia, aleluia. Cristo te aguarda aqui. O Espírito Santo fala forte aqui no meu coração. Que é um jovem aqui que Deus quer dar livramento de AIDS. É hoje, se tu não se render a um laço de AIDS preparado para ti. Se renda à vida de Deus, se renda a Cristo. Eu te aguardo por mais um minuto. Eu te aguardo por mais um minuto. Eu te aguardo por mais um minuto. Se a igreja orar, vai vir mais alguém. Se a igreja orar, vai vir mais alguém. Se a igreja orar, vai vir mais alguém. Está vindo mais alguém. Está vindo mais alguém. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se a igreja orar, vai vir mais alguém. Alaio Joe, mini alaio comondele. Cristo te convida a viver a vida dele. Aleluia, eu sinto o Evangelho quebrar correntes aqui esta noite. Eu sinto o Evangelho libertar pessoas aqui. Quem sente a presença da palavra, quem sente o poder do Espírito Santo, eu te convido a celebrar. Está vindo mais alguém. Está vindo mais alguém. Está vindo mais alguém. Está vindo mais alguém. Oh, maravilhoso Cristo. Oh, vida em abundância para a nossa alma.
Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você exalte o Senhor nesta noite. Eu quero que você exalte a Cristo esta noite. Eu quero que você celebre a Ele aonde que você está esta noite. Dê o melhor da sua voz, dê o melhor da sua força, dê o melhor do seu coração, dê um brado de celebração. Celebre a vida, celebre a Cristo, celebre a Cristo, celebre a Cristo. Tem mais alguém? Eu te espero por mais um minuto que eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar. Eu quero te esperar por mais um minuto, por mais um minuto. Você que é desviado, você sabe do que Deus está lhe dizendo. O seu potencial sem Cristo não resolve. O seu talento fora de Cristo só serve para a tua perdição. Eu te convido a viver a identidade de Cristo nesta geração. Está vindo mais alguém? Aleluia. Está vindo mais alguém? Eu te espero. Senão nós vamos orar. Estende as mãos aqui para frente. Pastor Niltinho com toda a liberdade para estar orando. Pode orar? Estende as mãos, aleluia. Eu quero que você celebre, eu quero que você ministre que a vida de Cristo jorra como uma torrente de água. Eu quero que você levante a mão onde que você está e clame para que a vida de Cristo venha inundar este espaço, venha inundar este templo, porque é de Cristo que nós precisamos, é desta vida que nós precisamos. Clame pela vida de Cristo, clame pela vida de Cristo, clame pela vida de Cristo, que ela te toca esta noite. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Maravilha! Clame mais alto pela vida de Cristo. A vida em abundância, a vida em abundância. Recebe a vida de Cristo em abundância em nome de Jesus. Recebe a vida de Cristo em abundância para o teu coração, para o teu futuro, para o teu casamento, para a tua família, para a tua alma. Em nome de Jesus, seja cheio da vida de Cristo, seja cheio da vida de Cristo. Ó Espírito Santo, tudo aquilo que tu preparou para fazer aqui hoje, seja feito agora em teu nome, seja feito agora em teu nome. Se tu quiser batizar, comece a batizar agora para a tua glória. Se tu veio para curar, começa a expelir enfermidade esta noite. Seja estabelecido os teus milagres, a tua vontade, tudo o que tu quiser. A vida de Cristo seja abundanciado aqui, porque juntamente com Cristo o Senhor nos deu todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dizer bem alto: o meu viver está baixo, o meu viver é Cristo. Tudo na minha vida só tem valor, só tem importância, só tem êxito se estiver em Cristo. Eu fui chamado para aparecer com Cristo, com Cristo. Quem pode celebrar aplaudindo o nome do Senhor para sempre? Aleluia.